E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito falado no seio das igrejas, que é o tema que se encontra no Evangelho de Yeshua HaMashiach, segundo escreveu Matitiahu, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28 e no versículo 19, onde está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos. Então, se você quer descobrir o que significa fazer discípulos, fica comigo até o final desse vídeo e vamos analisar, à luz do contexto histórico-cultural, à luz do contexto bíblico, o que significa fazer discípulos. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito falado e também muito desprezado. Exatamente. É um tema muito falado no meio das igrejas, mas da mesma forma muito desprezado, que é o que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28 e no versículo 19. Eu vou colocar aqui embaixo, olha como está escrito: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Algumas versões tiveram um acréscimo, onde vai estar escrito: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, na verdade, os manuscritos mais antigos não continham esse texto. Estava apenas falando: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ou seja, no nome de Yeshua. Então vamos analisar aqui o porquê que eu estou falando que esse texto é muito falado e da mesma forma muito desprezado. Inclusive, eu quero te contar que eu estou fazendo esse vídeo porque foi uma solicitação, um pedido que foi feito aqui em nosso canal para explicar o que significa fazer discípulos. Então, para que nós tenhamos um entendimento, nós temos que saber o que é um discípulo. O que é um discípulo? Como fazer discípulos? Olha só o que eu coloquei aqui, o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 para que estivessem com ele. Então, nós vimos aqui que Jesus escolheu algumas pessoas, escolheu 12, olha só, Jesus escolheu 12 para que estivessem com ele. Então, vamos entrar agora na cultura dos tempos de Jesus para descobrir aqui o que significa fazer discípulos. Então, olha só, a Escritura, ela não nos informa, mas o contexto cultural, ele vai nos mostrar algo bem interessante. Primeira coisa que nós precisamos saber é que no hebraico, a palavra discípulos, no plural, é pronunciada talmidim. Talmidim é a palavra para discípulos. E nós temos nos tempos antigos os talmidim, que eles começavam a estudar a Torá aos 6 anos de idade. Então, dentro da sua própria casa, os pais tinham a responsabilidade de ensinar os seus filhos a Torá do Eterno, a palavra do Eterno, a lei do Eterno. Era uma responsabilidade dos pais passarem para os seus filhos a lei do Eterno, já ia ensinando a palavra do Eterno. E
de 12 em 12 pessoas, olha só, em grupo de 12 em 12, cada grupo tinha o seu líder, que era chamado de rabino. Lembra lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, quando Jesus escolheu 12 pessoas? Cada rabino, ele juntava 12 pessoas e ele instruía, ele ensinava de 12 em 12 pessoas. Cada rabino tinha 12 pessoas na responsabilidade dele para ensinar essas 12 pessoas. E aos 10 anos de idade, essas crianças, esses talmidim, esses discípulos, eles já sabiam a Torá. Olha só, eles já sabiam aos 10 anos de idade a Torá, já deveriam saber a Torá de cor e salteado. Será que as nossas crianças hoje conhecem um pouquinho, pelo menos, da palavra de Deus? Era a responsabilidade das crianças aprenderem, viverem a Torá do Eterno. E aos 15 anos de idade, os meninos já conseguiam debater nas sinagogas sobre a palavra do Eterno. Os rabinos antigos, eles tinham um ditado muito popular, onde eles diziam o seguinte: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Sabe o que significa ser um discípulo? Olha aí embaixo, o talmid. Antes, deixa eu te falar, talmid é o singular de talmidim. Talmid é discípulo, talmidim é discípulos. O talmid segue o seu mestre tão de perto e anda bem atrás dele que ao final do dia ele está coberto com a poeira dos pés do seu mestre. Olha que coisa tremenda. Os talmidim, eles andavam atrás do seu mestre, eles andavam atrás do seu rabino, com a intenção de aprender a Torá. E no final do dia eles estavam cobertos de poeira. E de onde vinha essa poeira? Dos pés do seu mestre. Será que nós temos esse empenho para aprender a palavra do Eterno? Será que nós temos o mesmo empenho para no final do dia nos considerarmos cobertos de poeira, mas com a satisfação de ter aprendido porção da palavra do Eterno? Será que nós estamos enquadrados aqui neste item, aqui neste mesmo ato que os talmidim eles faziam? O que os rabinos eles queriam dizer, o que os rabinos diziam é: observem atentamente. Ouça com atenção tudo o que o seu mestre diz. Não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre. Será que você tem feito talmidim? Será que você tem feito discípulos? O que significa atualmente para muitos fazer discípulos? É anunciar: olha, Jesus morreu na cruz do Calvário, então você precisa aceitar a Jesus. E as pessoas levantam a sua mão, fazem lá, né? Olha, eu estou aqui confessando que eu aceito que Jesus morreu no meu lugar. E isso para eles é o ponto final. Não tem uma continuação. As pessoas muitas vezes escrevem o nome deles no rol de membros da igreja e eles são abandonados. Não existe instruções, não existe ensinamento, não existe acompanhamento. Mas fazer discípulos é você ensinar, é você falar da palavra do Eterno, é você dizer, é você trazer aquela pessoa para o seio do conhecimento da palavra. Fazer discípulos não é simplesmente chegar e batizar, isso não é fazer discípulos. Fazer discípulos é fazer com que a pessoa seja inteirada na palavra do Eterno. E a minha pergunta hoje é: você tem feito
discípulos? Você tem feito Talmidim? Então, não precisa comentar. Se você quiser comentar, comente, mas não é necessário. Mas no seu coração, pense bem, você tem feito Talmidim? Pense e faça Talmidim. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido o conceito desse vídeo, o conteúdo deste vídeo, que o Eterno possa estar te iluminando para que você possa fazer Talmidim. E eu agradeço a sua vida por ter ficado até o final desse vídeo, que o Eterno possa abençoar a tua vida. Shalom, shalom, ulehitraot.